Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Bom dia! Mais um dia se inicia e eu, Lani Nola, falo com você de Criciúma, Santa Catarina. Que honra te ter aqui comigo, mais um dia onde nós vamos estar aprendendo um pouquinho sobre a vida de uma mulher tão preciosa. Hoje nós vamos falar sobre Abigail. Sim, essa mulher que ela foi simplesmente uma mulher que acabou casando com o nosso amado rei Davi. Vamos lá aprender um pouquinho? 1 Samuel 25, do 2 ao 3 e do 5 ao 7. Havia um homem rico em Maom que tinha propriedades perto da região do Carmelo. Possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e era a época da tosquia das ovelhas. O homem se chamava Nabal. Sua esposa Abigail era uma mulher inteligente e bonita, mas Nabal, descendente de Caleb, era um homem rude e perverso em tudo o que fazia. Nisso aqui eu me lembro que o meu pai sempre dizia, né? Nem sempre a laranja cai perto do pé, porque vocês podem perceber, ele era descendente aqui de Caleb. Caleb foi um homem temente ao Senhor, um homem apaixonado, não era rude, muito pelo contrário. Então, nem sempre, às vezes a gente diz, mas eu não sou ninguém, olha a minha linhagem. Independente de onde tu veio, é quando tu tem um encontro com Deus que vai valer, o que vai começar a valer sua vida. É a partir dali que você vai ver quem você é realmente, porque a sua identidade está nele. Amém? Ele era um homem rude e perverso em tudo que fazia. Chamou 10 rapazes e lhe disse, subam ao Carmelo e vão a Nabal. Enviem saudações em meu nome, disse Davi. E digam a ele, paz e prosperidade ao Senhor e à sua família e a tudo que é seu. Disseram-me que é época da tosquia. Enquanto seus pastores estiveram entre nós, perto do Carmelo, nunca lhes fizemos mal e nada foi roubado deles. Quem é esse tal Davi? Perguntou Nabal. Quem esse filho de Jessé pensa que ele é? Hoje em dia há muitos servos que fogem de seus senhores. Devo pegar meu pão, minha água e minha carne dos animais. Olha o tipo de homem, gente. Que abati para os meus tosqueadores e entregar a um bando que vem e não sabe de onde? Não vou fazer isso não. Então Davi, gente, ele pegou as suas espadas e pôs na cintura e seus homens fizeram a mesma coisa. Eram 400 homens, eles partiram com Davi, enquanto 200 ficaram para guardar a bagagem. Aqui eu vou discorrer um pouquinho da história, mas depois se você quiser estudar um pouco mais, se aprofundar, lá em 1 Samuel 25, a partir do 13 e no 20 também, no 22 também fala muita coisa que você deve ver aqui. Então, ela foi muito sábia. Quando, aqui em 1 Samuel 25, do 23 ao 28, eu vou ler mais um pouquinho sobre Abigail. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e se curvou diante dele com o rosto na terra. Caiu a seus pés e disse, a culpa é toda minha, meu senhor, por favor, ouça o que sua serva tem a dizer. Nabal, o meu esposo, olha só, ele é um homem perverso. Não dê atenção ao que ele disse. Gente, eu estou meio que parafraseando um pouco. Ele é um insensato, como seu nome indica, mas eu nem sequer vi os rapazes que o Senhor enviou. Então vamos fazer um resumo aqui dessa história tão linda. Como se fosse a intervenção de uma mulher que tem... Como que funciona? A mulher sábia, uma mulher que intervém na hora certa, uma mulher que temia a Deus. Ela temia mais a Deus do que o seu marido rude e estúpido, e mais a fúria de um rei que sentiu ofendido por tanta ingratidão por parte de alguém que ele protegeu com a vida. Afinal de contas, ela estava temendo a Davi porque ele estava furioso, ele disse que ia destruir tudo. Os servos contaram para ele, se você for ler lá, que isso poderia acontecer.
Eram tempos difíceis para Davi. Ele andava de um lado para o outro no deserto com mais ou menos 400 homens sem reputação nenhuma. Mas se reuniram a ele num propósito dado por Deus. Além de fugir de Saul, que queria matá-lo, Davi, como disse o nosso amado Max Lucado, ele era meio que um Robin Hood do Oriente Médio. Guardava o povo daquela região de stalkeadores e pessoas violentas que passavam por aí. E isso inclui a terra de Nabal, que era um homem muito rico, mas era muito tolo, beberrão e sem nenhuma sabedoria. Quando Davi precisou descansar com os seus homens e desfrutar da festa que Nabal estava dando, este, além de recusar, ofendeu e humilhou Davi. Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Meninas, eu imagino a fúria do Davi. Afinal, ele tinha protegido aquela terra daquele homem insensato. Mandou que seus homens imediatamente pegassem suas espadas e a ordem do rei Davi foi extrema. Ele falou: não fique ninguém vivo do sexo masculino naquela terra. Mas foi quando não só a beleza de Abigail, gente, eu vou parafrasear porque eu já imagino, porque Abigail, quando soube, foi ao encontro dele, mandou os servos na frente, mas ela foi ao encontro do rei. Chegando lá, eu imagino um mulherão, porque a palavra fala que ela era muito bonita e a beleza dela devia ter parado o trânsito dos cavalos. Ela chegou lá cavalgando, eu imagino um cabelão, que naquela época as mulheres tinham um cabelão, chegando e Davi ficou olhando tipo assim meio estremecido, né? E ela chegou e falou com o rei. Quando não só a beleza dela, mas o espírito apaziguador de uma esposa inteligente e temente a Deus entra em ação. Seu servo lhe conta os fatos. Ela imediatamente prepara um banquete e vai até o rei Davi. Olha que esperta, ela preparou um banquete para Davi e seus homens. Ela simplesmente ignora a atitude de seu estúpido marido. Diante do rei, ela se lança aos pés dele, se humilhando por algo que não tinha sido ela que fez, mas que salvaria a vida de muitos. E ela trouxe a responsabilidade para ela. Ela disse: não, o meu marido é tolo mesmo, mas é tudo culpa minha, eu não sabia que você estava aqui, me perdoa, e preparou o banquete espetacular para Davi. Então o rei se compadeceu, se acalmou e ainda glorificou a Deus por ela ter ido ao seu encontro, evitando assim que ele fizesse justiça com as próprias mãos. Aleluia! Quando uma mulher se posiciona no lugar certo, agindo da maneira correta, muitas vezes nós vamos ter que nos humilhar, sair do pedestal, reconhecer a responsabilidade, mesmo que não tenha sido você quem fez. Assuma o lugar que o Senhor tem te colocado e assuma com uma plenitude, com uma intimidade com o Pai, com a intimidade de ouvir a voz dele. Não vá para lugares que ele não te mandou ir. Obedeça ao Senhor. E a palavra fala que dias depois o Senhor veio com justiça sobre aquele homem rude e sem compaixão, um homem egoísta chamado Nabal, e o feriu e ele morreu. Davi, sabendo de tudo isso, lembrando de tão bela, né, que era nossa amiga Abigail, a trouxe para seu palácio e a tornou sua esposa. Tem algo maravilhoso que a gente aprende com Abigail, que além da mansidão, acalmar o furor, agir no momento certo, rompendo os seus medos. Gente, ela deve ter tido medo, eu teria medo. Mas o temor dela era maior ao Senhor. Mais que tudo ao seu redor, mais que a Davi, mais que a Nabal. Ela mergulhou naquilo que era novo. Afinal, uma mulher ir até a presença do reis e soldados não era comum. Agiu com graça e simplicidade, apaziguando uma situação que aos nossos olhos talvez não tivesse solução. Abigail decidiu em seu coração ir ao encontro do rei e levar uma oferta para aplacar o coração daquele que vinha a mudar a própria história dela. Ela pensou em tudo e como deveria ser feito para que o rei Davi fosse tocado com sua atitude. Ela honrou aquele homem que muitas vezes, com os seus soldados, defendeu a casa dela. Talvez, gente, Deus tenha te colocado aí
neste momento, para que você ouça essa história desta mulher, para que você entenda que o Senhor tem te chamado para esse dia, para você cumprir o que está nas suas mãos para cumprir. Mesmo que você pense que não fui eu que fiz, não é responsabilidade minha. Tem coisas que a gente precisa pegar, assumir a responsabilidade, porque tem tudo a ver com a história que nós vamos escrever sobre nós mesmas. Amém? Deus te abençoe e até o próximo devocional.